são o seu prazer. Capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Agora, para ficar bem beautiful, vamos sair do Velho Testamento e vamos lá no Novo Testamento. João capítulo 9, verso 31. E é sabido que Deus não atende a pecador. Na tua Bíblia pode estar pecadores. E é sabido que Deus não atende a pecadores, pelo contrário. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. E qual é a vontade do nosso Pai? Lembra, recapitulando, Mateus, olha aqui, já voltando aqui já para um outro texto. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Lembra? João capítulo 9, verso 31. E qual é a vontade do nosso Pai? Lembra? 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Na tua Bíblia pode estar penosos. Dá no mesmo. E sabe o que acontece? E os mandamentos é a lei moral do Eterno. É a lei moral do Eterno. E lembra que nos mandamentos do Eterno, amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Aí, se você não ama o teu próximo, tá brigado com o teu próximo, teu irmão de igreja, seja com qualquer pessoa que for, você tá brigado. Principalmente irmão de igreja, irmão de sangue, esposa, esposa, botando tudo num pacote só. E tá se ajoelhando na presença do Eterno. Há quantos anos você vem se ajoelhando na presença do Eterno em vão? Você é merecedor? É claro que não. Não esqueça que o diabão não tem chance mais não. Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho de Satanás. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Na lei. Presta atenção. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Porque lembra que na Bíblia existem 4 leis. Primeira, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Segunda, a lei civil. Terceira, a lei da saúde, a lei alimentícia. E a quarta, a lei cerimonial. A lei cerimonial não está em vigor porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. E pergunta para o teu pastor o que significa a lei moral. Pergunta. Aí vamos lá. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. E você se ajoelhando na presença do Eterno, odiando teu filho, teu pai, tua mãe, teu marido, tua marida, tua mulher, teu marido, vai botando tudo num pacote só assim, irmão de igreja, você vai para onde? Lembra que 1 João, capítulo 3, verso 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Revelation, chapter 22, verse 15. For we fought our dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. Aqui é quem vai ficar de fora da eternidade. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Pois fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Revelation chapter 21, verse 27. And there shall no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Na eternidade. Apocalipse capítulo 21, verso 27. Na tua Bíblia vai estar assim, ó.
nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada ou imunda, nem qualquer que pratique abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nem qualquer que pratique abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Mateus capítulo 26. Vamos lá, ó. Verso 42. Pega isso aqui, ó. Vamos lá, Mateus capítulo 26, verso 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Aqui é um exemplo de amor, paixão, sinceridade, honestidade, humildade, reconhecimento, obediência, temor, vai colocando tudo num pacote, só tudo de bom e do melhor que o nosso Criador, quando ele estava ali, ó, nos seus momentos ali agonizante, ele pediu, Pai, ele fez o quê? Ele orou. Vamos recapitular de novo, vamos. Não tem pressa aqui, ó. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Toda vez que nós formos orar para pedir algo ao nosso Pai, em primeiro lugar, primeiro ponto, como eu estou em pecado, eu preciso pedir perdão para alguém, eu preciso perdoar alguém, eu preciso resolver algo mal entendido com alguém. Como eu estou? Porque se nós nos ajoelharmos diante do nosso Criador, com o nosso coração fechado, com tranqueira, com ódio, com raiva, isso, aquilo, outro, com alguma coisa mal resolvida, Deus não vai atender o nosso pedido de oração. E ponto final e acabou, como vocês mesmos viram aí. E sabe o que acontece? E quando se fala da lei do eterno, dos mandamentos do eterno, como vocês viram aí, sabe o que acontece mais ainda? E Deus não ouve mesmo, sabe por quê? Porque até a oração é abominável diante do Senhor. Você não sabia disso, não? Porque Deus, ele não ouve a pecador. Deus, ele ouve um ex-pecador. Deus, ele ouve aquele que peca, não aquele que vive na prática de pecado. Sabe por quê? Porque 1 João, capítulo 3, verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E sabe o que acontece? E qual é o modo para você não viver pecando? O que é pecado? 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei é essa? A lei moral dos 10 mandamentos. Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Mateus, capítulo 22, verso 34 ao 40. E aí, para nós resumir, fazer o fechamento lá no Mateus, capítulo 22, verso 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Repito, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Deu para você entender? Como uma coisa vai linkando com a outra, vai ser na junção. Por quê? Porque a salvação ela é um conjunto. A graça em primeiro lugar. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quem criou as boas obras? Deus. E a fé
Quem plantou no meu coração, no seu coração, na minha mente, na sua mente? Deus. E a graça em primeiro lugar. Mas, se nós tiver fé que a graça existe, que ele veio aqui, morreu por mim e por você, que Deus existe, e nós não aceitá-lo ele, disso de nada aproveita. Sabe por quê? Porque a fé sem a obra, sem a ação, ela por si só é morta. De nada aproveita. E ainda diz aqui ainda, vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala aqui, ó. Vamos aqui, ó. Olha aqui o que é Tiago, capítulo 2, aqui, ó, verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aí? Pegou direitinho? E o que a palavra do nosso Pai falou aqui? Um exemplo. Quando nós pedir alguma coisa para Deus, temos que nos examinar primeiro. Examinar, pois, o homem a si mesmo. Para quê? Para que ele não se ajoelhe na presença de Deus, cheio do pecado, no pecado, e ainda querendo ter razão, e querendo ser perdoado, e não perdoar, e não ter perdoado alguém. Porventura isso funciona? De jeito nenhum. Aí já imaginou, você que não tinha um conhecimento disso? Quantos anos você vem orando, vem pedindo, às vezes você tem uma coisa mal resolvida, algo mal resolvido, e está na dureza do teu coração que estava, que o Satanás ele é sagaz, que o nosso Eterno lançou por terra da tua vida, e agora sim, você se examinando, se alinhando, resolvendo os teus assuntos, tuas coisas mal resolvidas, e liberando o perdão do teu coração, e também o próximo liberando o perdão para você, você vai estar retão diante do Eternão. E aí o nosso Eterno vai atender o teu pedidão. E detalhe, ainda, lembra? Nós que somos pais, se o nosso filho pedir algo para nós vê que não vai ser viável para ele, que não vai ser bom para ele, que vai trazer problema para ele, porventura nós vamos comprar, nós vamos dar? É evidente que não. E aqui é onde é que entra aqui o maior exemplo nosso aqui. Cristo. Pai, todavia, seja feita a tua vontade. A você que está pretendendo casar, namorar, isso, aquilo, outro, qualquer coisa da área da tua vida, mas também fale a mesma coisa. Pai, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Que todavia seja feita a tua vontade na minha vida. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai, não é só pedir, 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 e quando pensa que não, a fé esfraquece, eu nunca recebi meu pedido, todo errado, toda errada, não adianta eu pedir porque eu já tenho 10 anos, 15 anos, estou pedindo isso aqui, nunca melhora. Nunca melhora. Olha como é que estou. Nunca melhora, nunca dá nada. E aí fica repetidamente, 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 e isso é abominável diante do Eterno. Sabe por que é abominável? Vamos lá, ó. Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei moral, os 10 mandamentos, só que desvia, até a sua oração será abominável diante do Eterno. Grava bem, Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável diante do Eterno. Tá vendo como é que a banda toca? Você sabia disso? Não, né? E agora vamos aqui, ó. De novo, um passinho atrás. Provérbios capítulo 15, verso 29. Olha aí, ó. Para você ver, ó. Deus está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Deu para você ver como é que funciona? Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 2, verso 13, a palavra do nosso Pai fala assim, ó: os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por quê? Provérbios capítulo
15, verso 29. O Senhor, na tua Bíblia pode estar assim, ó, o Senhor está longe dos perversos, ou Deus está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Sabe por quê? Não adianta você ouvir a lei, os mandamentos do nosso Pai e desonrar teu pai, tua mãe, mentir por aí afora, de falcatrua, adulterando, desejando as coisas dos outros. Não adianta você ouvir a lei e não praticar. Por quê? Você não vai ser justo diante do Eterno, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora, há um detalhe. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Está falando para viver no pecado? Não. Porque se viver na prática do pecado, já era. Está se entregando, e se morrer na prática do pecado, morreu sendo filho de Satanás e acabou. Sabe por quê? Porque 1 João capítulo 3, verso 8. Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. É simples assim. Simples assim. Agora eu creio que com o entendimento que você tem aqui agora, como é que funciona para você pedir para o Eterno, viver em comunhão com o Eterno, você, se verdadeiramente você amar o Eterno do fundo do teu coração, que é o que eu desejo, que nós, em um futuro tão próximo, estaremos com o nosso Pai, você vai observar o mandamento do nosso Pai, vai pedir perdão para quem você tem que pedir perdão, você vai liberar o perdão para quem você tem que liberar o perdão, e você vai colocar a tua vida em ordem, a tua vida carnal, a tua vida espiritual, a tua vida material, e aí sim o Eterno vai atender os teus pedidos. E funciona, porque Deus é justo. Deus é justo. E quando nós peca, lembra? Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem que não peque. Pecar. Sabe por quê? 1 João capítulo 1, verso 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Porque nós peca, eu peco, eu não vivo na prática do pecado. É diferente isso aí. Porque quem vive na prática do pecado é filho do Satanás mesmo e ponto final e acabou. Se não abandonar, morreu sendo filho de Satanás e acabou. Sabe o que acontece? O nosso Pai, ele é justo, não é injusto. E quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, ele só quer algo de mim e de você. Obediência, com amor, com carinho, não por medo, nem por querer ser melhor do que ninguém. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Lembra? João capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por que, Degratião Prichão? Porque é mentiroso e pai da mentira. E é simples assim. E é simples assim. E aí o que nós temos que fazer? Verso 9, 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessa o pecado, abandona o pecado. E o nosso Pai te atenderá. Ainda se o teu pedido não for algo que vai te levar para a perdição. Lembra dos filhos. Nós pais, se nossos filhos pedir algo para nós e nós ver que vai causar um dano na vida dele, porventura nós iremos dar? Nós iremos comprar, nós iremos dar, nós iremos atender o pedido? Primeira coisa, ei filhão, calma,
não é o tempo,